Oi, Ivan Barão, muito bom dia para vocês, um ótimo dia para quem nos acompanha, se assim for possível, diante dessas imagens que a gente está acompanhando, dessa situação nos três poderes. E antes de eu fazer um tour com vocês aqui no Palácio do Planalto, mostrar a situação de momento, já com a limpeza acontecendo, eu vou ler para a gente aqui uma nota que foi publicada agora em defesa da democracia, uma nota assinada por todos os presidentes dos três poderes, o presidente Lula, o senador veneziano Vital do Rego, que está como presidente do Senado em exercício, o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, e também da ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Essa nota conjunta diz o seguinte: os poderes da República, defensores da democracia e da Carta Constitucional de 1988, rejeitam os atos terroristas de vandalismo, criminosos e golpistas que aconteceram na tarde de ontem em Brasília. Estamos unidos para que as providências institucionais sejam tomadas nos termos das leis brasileiras. Conclamamos a sociedade a manter a serenidade em defesa da paz e da democracia em nossa pátria. O país precisa de normalidade, respeito e trabalho para o progresso e justiça social da nação. Essa nota, então, em conjunto dos três poderes, assinada pelos presidentes dos três poderes. Em relação às reuniões, Ivan, a gente não tem muita ideia ainda de em que pé está essa situação. Desde as 9 horas da manhã, o presidente Lula ele já está aqui, cumprindo esses despachos no Palácio do Planalto. A primeira reunião contou, por exemplo, com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, também com os ministros Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso, com Arthur Lira, presidente da Câmara, que acabou levando justamente a formação, a escrita dessa nota que a gente acompanhou agora, e também de alguns ministros que fazem parte dessas pastas que ficam aqui no Palácio do Planalto, como, por exemplo, Alexandre Padilha, das Relações Institucionais. Tivemos também a presença de Paulo Pimenta, que cuida da SECOM aqui no Palácio do Planalto, e agora, então, tem a expectativa desse encontro de Lula com o ministro da Defesa, Múcio, e também com os comandantes das forças. Inclusive, o Múcio também participou dessa primeira reunião, ele já estava aqui, foi chamado para participar, e agora, nesse segundo momento, uma reunião de Lula, Múcio e os comandantes de todas as forças. A expectativa justamente do que vai acontecer, do que vai ser definido nessa reunião. Eu vou virar a câmera rapidinho aqui para mostrar para vocês a situação do Palácio do Planalto. A gente consegue ver aqui, a gente está na frente, na área, na entrada principal do Palácio do Planalto. A imprensa só tem acesso a essa parte. E eu vou virar para cá para mostrar já de cara a situação das vidraças do Palácio do Planalto. 90%, a gente pode dizer assim, estão quebradas, estão estilhaçadas. A gente pode ver aqui no chão, por exemplo, tudo muito quebrado. E nesse momento, a equipe que é terceirizada, a equipe da limpeza que é terceirizada aqui no Palácio do Planalto, está fazendo a limpeza. Eles já conseguiram limpar essa área principal aqui da entrada, dos elevadores, mas eu vou dar a volta para cá com cuidado, inclusive, para não me cortar, porque está tudo... todos esses vidros eles estão jogados ainda por aqui, para mostrar para vocês a situação desse lado aqui, São diversas pessoas da limpeza que foram convocadas para fazer, então, essa limpeza inicial, O segundo andar, de acordo com informações da própria SECOM, já está limpo, e agora, na parte principal, aqui da entrada principal, a equipe de limpeza, então, começa a fazer esse serviço. Logo aqui na minha frente, onde a gente vê essa movimentação do pessoal da limpeza, tem um dos gabinetes do GSI, Gabinete de Segurança Institucional. Aqui a gente consegue perceber que tem uma faixa, inclusive, que foi derrubada agora pela limpeza, que era da Polícia Federal, para a gente não ultrapassar essa faixa. E aqui dentro, objetos foram incendiados. A gente consegue pedir licença aqui para o pessoal, inclusive mostrar um sofá que foi incendiado, um sofá de couro, que está com uma parte dele derretido justamente porque foi queimado. E daqui foram roubadas também, de acordo com o governo federal, armas do GSI, armas que estavam guardadas aqui em maletas e foram roubadas durante esses atos de ontem. Vou voltar para cá para mostrar também para vocês a situação do espelho d'água. Desde as primeiras horas da manhã, o pessoal da limpeza também dentro do espelho d'água, tirando os objetos, restos das bombas de efeito moral que foram lançadas ontem, também garrafas d'água. Eu encontrei também uma camisa da seleção brasileira
toda imunda, com sangue, que estava jogada aqui no Palácio do Planalto. E falando também em sangue, a situação está um pouco mais controlada nesse momento, né? Porque a limpeza vem acontecendo já há algum tempo. Mas a informação que a gente tem, inclusive, de membros do Gabinete de Segurança Institucional, é que o comitê de imprensa dos repórteres, eles não conseguiram acessar ontem. Não se sabe como, mas a porta ela estava trancada e a maçaneta foi arrombada, mas não conseguiram entrar. O que aconteceu? A gente não pode utilizar o comitê de imprensa porque tem muito sangue no chão e muito sangue, inclusive, na porta do nosso comitê de imprensa. Então, a segurança está dizendo que, por enquanto, a gente não vai poder entrar por uma questão também de segurança com a gente, porque a perícia está acontecendo e também devido a essa questão. Mas, ao lado do comitê de jornalistas, tem um comitê dos fotógrafos e dos cinegrafistas. Esse espaço, eles tiveram acesso ontem e eu estava conversando agora com um membro do GSI que me disse o seguinte: a situação lá é deplorável. Eles urinaram em todo o comitê dos fotógrafos, eles defecaram no comitê dos fotógrafos, tem sangue no chão do comitê dos fotógrafos, então a situação está bem caótica. Uma questão também caótica, claro, o mobiliário aqui do Palácio do Planalto, que está sendo retirado para ver o que de fato pode ser restaurado, e também obras de arte. Falando com essa mesma pessoa do GSI, esse segurança, então, do Gabinete de Segurança Institucional, me falou o seguinte: ao lado do quadro de Cavalcante, que recebeu cerca de 6 facadas ontem, não se sabe se ele de fato poderá ser restaurado, tinha um vaso chinês de mais de 150 anos. Esse vaso foi totalmente quebrado. Então, eles não sabem ainda, esse levantamento das obras de arte está sendo feito para ter uma ideia do que foi destruído, o que pode ser restaurado. Estou até usando um buraco aqui de uma janela que foi quebrada para mostrar para vocês que, diante do serviço da competência do pessoal da limpeza, agora a situação está um pouco mais agradável. A gente já consegue sentir um cheiro de álcool ao invés do cheiro de urina que estava predominante aqui no Palácio do Planalto. Ô Barão, Natália, valeu, Natália. Só para dizer que a gente já tem o balanço aqui do Palácio do Planalto, daqui a pouco eu vou trazer ele completinho porque é muito grande, mas só em relação à pintura As Mulatas do Di Cavalcante e outras obras, a curadoria que cuida lá do Palácio do Planalto, né, das obras, disse que a maior parte dessas obras é possível recuperar. Mas eu já trago aqui só um destaque, Barão, que é o relógio de Balthazar Martinot, um relógio do século XVII, que foi um presente da corte francesa para Dom João VI, que só existem 2 peças no mundo, a outra está exposta no Palácio de Versalhes, é uma versão menor do que a brasileira, ele foi completamente destruído, e esse, segundo o curador dos palácios presidenciais, o Rogério Carvalho, é muito difícil que haja uma restauração, que se consiga fazer uma restauração. Daqui a pouco eu vou trazer detalhado aí todas as obras, né, desse balanço, né, divulgado pelo Palácio do Planalto, mas como disse a Natália, Barão, tudo muito triste mesmo.